A Controladoria Geral da União fez um dossiê bombástico que foi entregue aí ao governo Lula sobre um desaparecimento aí de mais de 200 bilhões de reais em apenas 5 dos 22 ministérios do governo Bolsonaro. Se pegar todos os ministérios, é capaz de dar trilhão, hein? Trilhão. Eu lembro os bolsominions repetindo aí as mentiras da Lava Jato, dizendo, o Lula roubou um trilhão, o Lula roubou um trilhão. Olha, em 5 ministérios já são 202 bilhões de rombo. Imagina se pegar tudo. Pelo visto é aquilo, eles apontavam já antes até do Bolsonaro ser presidente, apontavam ali nos outros o que eles planejavam fazer, que é roubar mais de 1 trilhão de reais. Olha só, os rombos, eu vou citar aqui os rombos por ministério e onde está esse rombo todo de acordo com o dossiê da Controladoria Geral da União. Antes eu peço que você se inscreva aqui no canal e eu peço que os plantonistas que já estão inscritos, na descrição eu deixo minhas outras redes sociais, que me sigam principalmente no Insta e no Twitter, quem tiver essas redes, né? Quem não tiver, aí não tem como. E a gente está aumentando o alcance aí das nossas contas no Twitter, também triplicou nos últimos 3 meses, desde que eu comecei aí a investir mais. Agora, quem é membro do canal ou quem ajuda no Pix, a gente está reinvestindo para aumentar o alcance. No TikTok eu não estou fazendo muito conteúdo porque algum bolsominion que trabalha no TikTok mudou o número de telefone da minha conta. Então a qualquer momento alguém pode roubar minha conta no TikTok. Então a gente tem várias contas do Plantão Brasil no TikTok, várias contas. Essas contas têm um alcance de mais de 2 milhões de pessoas por mês, mas a minha conta, em que eu tinha um alcance gigantesco, corre risco de ser roubada a qualquer momento. O TikTok, quando eu entrei com pedido de ajuda lá, eles foram debochados. Do bolsominion do suporte do TikTok foi debochado. Falando, não se recusaram a ajudar. É isso que acontece, viu? Então, inscreva-se. Vamos lá, agora falar sobre o rombo aí do governo Bolsonaro. Vamos lá, são 5 ministérios aí que a CGU apontou aí no relatório, nesse dossiê aí. Não sabemos os outros, hein? Pode ser que a auditoria esteja ainda sendo feita nos outros. No Ministério da Cidadania foram 6 bilhões e 300 milhões de reais. É importante lembrar que o ministro da Cidadania do Bolsonaro era o João Roma, aquele que tentou aí ser candidato a governador no Nordeste, levou um pau. Ele se vendia como, olha, eu sou o criador do Auxílio Brasil, do tal. Pois bem, sumiram 6 bilhões no ministério dele, já vou falar aqui do quê. No Ministério da Saúde, eu já tinha falado aí, sumiram 16 bilhões de reais. Já fiz um vídeo aqui sobre isso, com todos os detalhes, fiz ontem. O ministro era o Queiroga, mas antes do Queiroga era o Pazuello, mudou, hein, o ministro. Foi o Nelson Tait por um tempo e antes foi o Mandetta, aquele que era queridinho de toda a imprensa, queridinho da Globo. A Globo tentou alçar o Mandetta aí a presidenciável, mas falta apoio do povo, né, isso não tinha. Aí depois, no Ministério da Educação, 17 bilhões de rombo. Lembrando, o ministro da Educação primeiro foi um colombiano, que não falava nem português direito, aí depois trocaram lá o colombiano e colocaram Abraham Weintraub. Depois do Abraham Weintraub sair, entrou o pastor ladrão lá, o Milton Ribeiro. No Ministério da Infraestrutura foram 20 bilhões de reais de rombo. Nenhuma matéria, eu vi matéria, eu li aqui da Globo, Folha, UOL, deixa eu ver, tem aqui CNN, G1, nenhuma matéria citou o nome do ministro da Infraestrutura do Bolsonaro, que hoje é o queridinho da Globo, é aquele que é tratado como estadista, é aquele que a Andréa Sadi disse no Globo News que ele é a direita do bem, ele é a direita normal. Pois bem, é normal para a direita roubar 20 bilhões de reais. Era o ministro Tarcísio de Freitas. Durante os 4 anos do governo Bolsonaro ele foi ministro, só não foi nos últimos 6 meses porque ele tinha que se licenciar do ministério, sair do ministério, não é licenciar não, é sair mesmo do ministério, para concorrer ao governo de São Paulo. Mas durante os outros 3 anos e tantos meses era o Tarcísio de Freitas. Não é citado em nenhuma dessas matérias. E é engraçado que o nome do João Roma foi citado, o nome do Queiroga foi citado em todas as matérias, mas o nome do Tarcísio de Freitas em nenhuma. E o nome do ministério, da ministra que teve o maior rombo, estamos falando aí de um rombo de 141 bilhões de reais, é o nome da ministra Tereza Cristina do Bolsonaro, ex-ministra, né, graças aos céus, do Bolsonaro. Ela era ministra da Agricultura do Bolsonaro. No ministério dela assumiram aí 142 bilhões e 900 milhões, 143 bilhões de reais aí, arredondando. Ela e o Tarcísio estão sendo poupados em tudo isso. No Ministério da Educação também não citaram. Eu vi uma matéria citando o Milton Ribeiro, mas quase todas citaram Queiroga. Algumas citaram o João Roma, Tarcísio e a Tereza Cristina, queridinhos aí dos patrocinadores da grande mídia. Esses não. Lembrem-se, a grande mídia tá pintando aí o Tarcísio. Agora, teve uma discussão aí enorme no
no Globo News sobre o Lula tá derrapando nas suas declarações sobre a África, o Lula também tá derrapando em declarações sobre a Venezuela, e logo depois colocaram o Tarcísio para comentar. Fala que o governador de São Paulo tem que comentar assunto de política externa. Mas não, coloca aí alguma fala do Tarcísio para falar, tá vendo? O Lula tá fazendo tudo errado. Mas, gente, o Tarcísio, isso aqui é um estadista. O cara é bolsominion. Esqueceram que ele é bolsominion, né? Primeiro Ministério da Educação, hein? Um dos exemplos envolve imóveis usados por entidades vinculadas ao MEC por meios de cessão de uso. Então imagina que tem entidades ligadas a universidades, a hospitais universitários e tal, que tem esses imóveis. Os imóveis não pertencem ao MEC, mas ali na contabilidade colocava, o imóvel é nosso e custou tanto. E aí, só nessa aí sumiram R$1 bilhão, 1 bilhão e 100 milhões de reais, só nessa aí, só com imóveis vinculados. Também, no FIES, eles conseguiram ali, fizeram um cálculo errado das taxas de câmbio. Taxa de câmbio, para quem não sabe, o real se valoriza, se desvaloriza. O FIES é um tipo de empréstimo. Então eles começaram a calcular errado os valores a receber e o quanto que a moeda valorizou ou desvalorizou, no caso, o real. Só nessa aí, foram 782 milhões de reais. Só nessa aí do FIES, em cálculos errados, que 782 milhões que eram para estar lá e não estão. É isso que fazia o Ministério da Educação. O único ponto aí do relatório que eu vou falar, olha, falhou nessa aí, é que não tem as datas. Eu queria saber exatamente quantos desses milhões em cada um dos ministros do Bolsonaro, para saber qual deles foi mais incompetente, se foi o colombiano lá, se foi o Weintraub ou se foi o pastor ladrão. Olha, eu tenho uma aposta que o pastor ladrão chegou, olha, se o cara cobrava abertamente propina para prefeitos que ele nem conhecia, imagina o que esse cara não fazia sem outras pessoas estarem sabendo. Meu Deus do céu. Pois bem, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação saíram 460 milhões de reais e por financiamentos foram mais 176 milhões de reais. Estamos falando aí de mais de 620 milhões de reais que do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Lembrando que esse FNDE era a queridinha do Centrão, era de lá que eles gostavam de pegar verba para roubar dinheiro público. 17 bilhões não levam, olha só isso, esses 17 bilhões do Ministério da Educação não levam em consideração distorções que foram corrigidas depois da notificação do TCU, ou seja, era pior. Era bem pior. E falaram que só no FIES tinha uma distorção de 124 bilhões que eles corrigiram quando a CGU, Controladoria Geral da União, notificou. Quer dizer, a coisa era pior do que isso. Pois bem, no Ministério da Agricultura, olha só, para quem não sabe, o governo da União tem inúmeros terrenos, ou tem glebas, né, que é também um tipo de terra, que acontece, terra mais molhada, né, no caso, que acontece o quê? Imagina, tem um lugar ali que é Mata Atlântica. Pô, isso pertence a quem? Pô, pertence à União. Então tem um valor. Não importa se tem alguém ali ou não, isso tem um valor. Quando chega vamos supor, tem um lugar ali que, isso aqui é parte da floresta amazônica, mas tá do lado de uma plantação de soja, por exemplo, de um bilionário aí do agro. Ok, pertence à União, pertence ao Ministério da Agricultura, mas tem um valor. Se o fazendeiro que tem aí sua plantação de soja invadir isso aqui e começar a fazer plantação aqui, ele tem que pagar uma indenização aos cofres públicos. Quanto vale isso? Pois bem, o Ministério da Agricultura fez um valor menor em mais de 120 bilhões de reais. 120 bilhões de reais só dizendo que, olha, esse terreno vale tanto, vale muito menos. Por quê? Porque aí quando os ruralistas, quando os garimpeiros, quando esses bolsominions invadiam para fazer a plantação, para destruir a natureza, as multas que eles tinham que pagar, ou as indenizações à União que eles tinham que pagar, eram muito menores. Você vê que em nenhum momento, você nem vê nem a imprensa falando, porque, lembre-se, se você assiste a Globo, você sabe que o agro é tech, o agro é pop, right? Eu vou falar até em inglês, right? Certo? Então o agro é tech, o agro é pop, o agro é um dos maiores patrocinadores de toda a imprensa, e assim como os bancos, eles compram publicidade na imprensa muito acima do valor de mercado. Por quê? Porque quem assina o cheque dá as ordens. Então eles assinam um cheque de publicidades poupudas, que é o negócio da imprensa, e aí o jornal não vai falar isso aí do agro. Você vê que quando saem as matérias, eles não falam o motivo da subavaliação no preço dos terrenos. O motivo é o quê? É você financiar o agro, para que o agro, quando invada ali uma terra, vamos supor que custe 100 milhões ali o lugar que invadiram. Vamos falar que custa 10. Fala que custa 1, vai. Fala que custa
custava 100 mil. Pronto. Dá dinheiro para o agro indiretamente, ou às vezes até diretamente. Prepare-se. Peça aí sua inscrição no canal. Falou!